Ações e reações, né? E paramos na questão das egrégoras. Então, é super importante, às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, a revisitação dos grupos, isso é um ponto. Outro ponto é observar o quanto cada ação sua está gerando reações em outros. Isso é uma das melhores formas de a gente evoluir. Porque toda ação sua, como ela tem uma reação, se você começa a ter para cada coisa que você fala reações, isso é uma excelente oportunidade de você ver se o que você, a forma que você está agindo está incomodando ou não outras pessoas, que tipo de reação que tem. Isso, por exemplo, a gente que é professor, a gente tem muito isso forte. Por exemplo, eu estou dando uma prática e começo a ver as tuas reações, as formas que você reage, a forma que você fala, e isso me diz muito sobre você e sobre como eu dou a aula também, né? Então, assim, é uma excelente ferramenta de autoestudo, né? Observar como as pessoas reagem. Se a reação da pessoa não foi legal, pode ser problema dela? Pode, mas se a gente assume que tudo é uma autorresponsabilidade nossa, pode ser que a forma com que você falou aquilo pode não ter sido a melhor forma, né? Então você vai sempre repensar como você vai agir, até para observar as reações das outras pessoas. Tem algum ponto em relação às ações que vocês querem colocar? Tem algum ponto? Lembra que a gente estava falando sobre destino, né? Se a gente pode ou não interferir? O De Rose ele coloca que nós teríamos três formas do karma, né? Três possibilidades: o karma passivo, o potencial e o manifestado. E ele coloca que dentro dessa estrutura que a gente estuda, ele fala que os dois primeiros a gente pode interferir. E aí ele dá um exemplo de uma fábula. Eu vou resumir bastante, tá? Ele fala sobre uma fábula do arqueiro, onde o arqueiro ele tem lá tudo preparado para ele atirar a flecha, né? Então ali é o passivo, ou seja, eu tô com um karma, só que passivo. Ou seja, eu tenho um instrumento, mas eu não fiz nada com ele. Eu peguei, tensionei ele, mas não atirei. Tá em potencial. E quando eu solto, é um manifestado onde eu não tenho mais como atuar. Se nós pararmos para pensar nisso, nós podemos interferir em 2/3 do karma. Não todos, mas 2/3 a gente tem aí uma melhor gestão disso tudo. O que significa, se nós associarmos ao pensamento, a palavra e as ações, né? Não é ele que está fazendo essa associação, sou eu, tá? Então, se um primeiro tipo de manifestação de um karma é por pensamento, você pode interferir. Opa, eu tive esse tipo de pensamento, então eu interfiro para esse tipo de pensamento eu não ter mais esse tipo de pensamento. Vou falar mal de alguém. Primeiro eu penso, vou falar mal de alguém. Então não pensa mais. Ou pensou, trocou a chavetinha. Opa, deixa eu sair disso, que esse é um tipo de pensamento que não me agrega valor. Pensei, falei, ou falei para alguém. Opa, aquela pessoa não deveria ter falado. Você está no segundo tipo que você tem, né? A ação, você também, não dá nem para a gente associar com aquilo que eu te falei de manifestado, porque a ação também você pode não agir, né? Porque a ação você pode escolher ter ou não ter, né? Mas depois que tem, aí sim é o manifestado. Ou seja, você já teve a ação, você já falou com a pessoa, agora como a pessoa vai reagir não depende mais nada de você. Né? Então, lembra sempre disso. Pensamento, palavra e ação, né? E aí, nós temos, então, como direcionar, dentro desse livro de Karma e Dharma, dentro da rede, ele fala lá que a gente tem como direcionar a nossa vida. Se nós sabemos que 2/3, teoricamente, né? Se 2/3 a gente consegue interferir, a gente consegue direcionar a nossa vida. Então ele coloca, é bem interessante, depois fazem uma leitura desse livro, é bem bacana, que ele bota até um gráfico onde você observa as pessoas com que você convive, o tipo de profissional, a evolução do profissional que você segue carreira. Então, por exemplo,
Se a profissão que eu exerço, a maioria chega em uma determinada idade com determinado tipo de doença, eu já sei que proporcionalmente eu vou chegar também lá, a não sei que eu faça alguma mudança. Geneticamente, se você já tem uma tendência a ter câncer por herança genética, se você de repente mudar um determinado tipo de alimentação, será que você não interfere nesse destino, né? Então, olha que interessante nós termos noção disso tudo e a interferência positiva que a gente pode fazer nisso. Geneticamente eu tenho um problema que vai me gerar úlcera, mas se eu mudar o tipo de alimentação, se eu fizer esporte, sei lá, se eu fizer muito respiratório, isso vai melhorar. Então, por que eu não faço? Né? Então, é aquela autorresponsabilidade sobre o que vem a seguir, né? Então, eu já sei que eu tenho uma propensão a isso. Vou deixar a propensão ocorrer ou vou fazer alguma alteração? As minhas mudanças todas, você concorda que são mudanças de karma? Porque toda vez que você, por exemplo, sai de uma família, você está saindo de um agrupamento. Olha que forte isso. Um agrupamento onde existia uma forma de se relacionar, uma forma de comportamento. Então, toda vez que você sai disso, consciente ou inconsciente, você está mexendo na tua personalidade em si, na influência que aquilo tudo exerce sobre você. Vale, Paulinho. Mas eu acho também que tem uma outra questão, assim, que eu venho observando bastante na minha vida, porque eu estou há pouco tempo no método, né? E é engraçado que quando a gente percebe que a gente de verdade já fazia parte de muita coisa e só meio que organizou, sistematizou a forma de ver e até entender, né? Que você pensava de uma forma e aquilo ali parece que vai fazendo sentido, né? E o que as pessoas têm falado muito para mim é que eu tenho, através até dessa sistematização que eu super agradeço ao método, que eu tenho contaminado algumas pessoas de maneira positiva e sem precisar ser seita, né? Porque essa coisa também é meio irritante, essa coisa de que você fica doutrinando as pessoas ou achando que as pessoas têm que pensar o que você pensa. Mas a forma que está dando certo para você e que eles estão percebendo que as coisas estão acontecendo com você e que estão te fazendo bem de alguma maneira, eu acho que isso tem uma onda muito contaminante de forma positiva. E eu acredito, assim, eu sempre acredito que o bem é mais forte que o mal, né? Então, eu tinha um grupo de amigos, assim, que não tem nada a ver com o método. São boas pessoas, incríveis, mas tem outras formas de pensar acerca de um monte de coisa que até é diferente de mim. E que bom que eu percebo hoje que eu tô nesse grupo ainda e posso perceber um monte de coisa diferente do grupo para melhor pela minha própria contaminação, né? Então, eu acho que o choque de egrégoras ele acontece sim, porque em algumas situações eu fiquei mais calada, eu me ausentei um pouco, me incomodei um pouco, então me senti não pertencente mais. Então, assim, alguns estranhamentos, isso sim, aconteceram. E óbvio que assim, a intensidade daquilo foi diminuindo, mas de alguma maneira também eu acho que eu deixei e deixo um pouco no grupo algo de muito legal e que tem contaminado e tem feito o grupo olhar de forma diferente para um monte de coisa que eu nunca imaginei que pudesse ser modificado. Isso é fantástico, Paulinha. E existe mesmo. A questão que eu falei da egrégora, quando a egrégora ela é muito forte, tem um objetivo em comum e aquilo é muito mais forte do que um indivíduo. Isso é um ponto. Mas não quer dizer que você, como indivíduo, você não influencia o grupo. Você influencia, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu também sempre vivenciei isso. A partir do momento, eu trabalhava na Ipiranga e eu lembro que quando eu começo a chegar com o meu jeito de ser
e de sorrir, e de falar com todo mundo, e de dar um sorriso, e de trazer um alimento, e fazer uma troca, um gesto de carinho, você começa a impactar todo mundo ao seu redor. Por isso que dentro do Rose Method nós falamos que os conceitos ele tem um poder que é muito maior do que as técnicas, né? Que é 80% que nós falamos ou mais. Por quê? Porque quando você vivencia os conceitos, você começa a impactar todo mundo ao teu redor. Você talvez vai conseguir mudar o grupo como um todo, né? Até pelo distanciamento que você vai vendo pela forma que aquelas pessoas lidam, tudo. Mas assim, você pode ir impactando sim. De repente, daquele grupo, você puxa um grupo, uma pessoa não puxando, como você falou, doutrinando, mas pela tua forma de ser, né? Então as pessoas vão ver, nossa, a pessoa está agindo dessa forma, eu estou vendo que ela está mais feliz, ela está sorrindo mais, tá? Daqui a pouco tem pessoas vindo junto contigo, né? Paty. Legal, fala, Tê. O maior exemplo disso foi como eu parei lá no The Rose, foi por tua causa. Lembra disso, né? Eu vi uma foto tua, isso pra mim foi muito louco. Eu te conheci a vida inteira, aí do nada eu vi uma foto tua. E a foto, pra mim, ela era muito sincera. Ela era algo que não era forçado. Eu via naquilo algo verdadeiro. Aí eu te procurei e falei assim, Patrícia, o que você tá fazendo, cara? Eu quero experimentar esse negócio também. Porque... E lembro uma vez que eu fui pro método, e depois que eu comecei a frequentar, comecei a praticar e comecei a conhecer as pessoas e tal, eu lembro que eu falei, eu não lembro pra quem agora, que eu falei assim, gente, o que vocês fazem que é todo mundo assim? Aqui, eu quero isso também pra minha vida, cara. Entendeu? E é real, eu não sei te explicar o que acontece. Um dia talvez eu chegue a essas respostas, mas é algo que eu também comecei a experimentar de uma forma sincera, verdadeira. Não era mais algo artificial, né? Que às vezes as pessoas colocam as coisas na rede social muito artificial, uma coisa que não é real, uma coisa que não é verdade, mas é uma coisa que realmente vai brotando no seu coração e vai se tornando verdadeiro. Aquilo é natural, é espontâneo, né? E isso é muito legal, porque você... E as pessoas te perguntam, o que está acontecendo? O que foi? Eu quero ver isso também, né? Eu também quero pensar assim. Isso acontece comigo de vez em quando agora. As pessoas falam assim, pô, mas me leva, eu também quero ver. Como é que faz? Isso é muito bacana, porque você não força nada, você não vende nada, você não tá doutrinando nem catequizando ninguém. É a tua vida, é o teu reflexo do que você fala, do que você vive, do que você acredita, né? Isso é muito bom, porque é verdadeiro. Vira um estilo de vida pra gente, né? Isso que a Tereza está falando foi muito interessante. Começou basicamente com ela, assim, porque eu sou da área de TI, mas já pratico há 19 anos, né? E quando eu estava me formando, eu tirei uma foto e ela veio atrás e ainda era Facebook. E como ela, várias outras pessoas começaram a acessar. A Lucila é uma amiga do Tocantins, olha que interessante. E eu já não estava com tanto contato com ela, só que ela começou a ver várias coisas, seguir. E como ela, existem outras pessoas que me acessam muito nessa mesma tônica, né? Eu sempre estou postando alguma coisinha no Instagram. E não é uma coisa para dizer que eu estou mega feliz, não é isso? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe das minhas dores, né? Sabe dos meus amores, mas sabe das minhas dores também. Mas a gente precisa ir para frente, né? Somos seres humanos, erramos ou sentimos como seres humanos, mas e daí? Vamos disso daqui, o que a gente vai tirar, né? O que a gente pode observar e reagir de forma diferente, que era o outro ponto que eu queria tocar com vocês, né? Falamos muito de ações, mas e as nossas reações, né? E quais as reações que nós temos perante... o Marcelo está falando copo cheio. Happy people. Porque a gente pode ou ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio ou cheio, né? Então, assim, não quer dizer que nós não temos dores. Eu tenho várias dores, né? Várias. E ultimamente tem sido um desafio para mim, a minha vida. Mas e aí? Você sofre? A fatinha onde ela tá, gente. Que delícia, fatinha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar tudo isso, vamos sofrer, vamos analisar, vamos entender. E agora, né? O que eu posso tirar disso tudo? Por isso que é tão importante a gente estar muito de acordo com os nossos valores, né? Por mais difícil que seja a definição deles,
Tenta pensar quais são os seus valores, até para saber que grupos que você quer estar. Até para saber que tipo de posicionamento ou não você vai dar, né? Como a Paulinha falou, eu posso simplesmente escolher não me posicionar. Mas está dentro do teu valor não te posicionar? Faz parte de uma estratégia não te posicionar? Esse não posicionamento vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros, né? O quanto eu estou sendo ético também naquele posicionamento. Lembra que a gente, como ser humano, a gente está interagindo conosco. Primeira pessoa que você tem que pensar em você. Não quer dizer que você vai ser egoísta, mas você tem que estar de acordo com aquilo que você acredita. Mesmo que aquilo que você acredita nesse momento não seja a melhor coisa. Mesmo que talvez esteja muito limitado, mas tem que ser de acordo com o que você acredita. Porque qualquer outra ação, depois você fala, não, eu fiz o meu melhor ali, né? Você se relaciona com o outro, você tem que ser ético com o outro. Será que suas ações e reações estão sendo éticas com os outros? Com os animais, com a natureza? Então, assim, a gente é uma gama de consciência que a gente tem que ir acessando. É claro que isso vem com o tempo, que faz com que a gente se torne mais ético ou menos ético, né? Perante a vida. E não tem problema nenhum errar, porque nós somos seres humanos e erramos, mas que nível de consciência que a gente está tendo? E aí, diante disso tudo, eu vou falar algo que, assim, as nossas reações, não importa o que aconteça, importa como a gente reage perante as coisas. Já pararam para pensar sobre isso? Não importa, não interessa o que aconteça, mas como a gente reage perante a tudo isso. Não sei se vocês concordam, se vocês não concordam. Porque a vida é o tempo todo. Vai vir coisas boas, ruins, não tão boas, mas e aí? Como é que você reage diante disso tudo? Você está gastando mais energia, menos energia? Aquilo está de acordo com o que você gosta, não gosta? Porque assim, a vida vai te dar 1000 coisas para você experimentá-la, né? Às vezes vai acelerar um pouco mais. Eu tô nesse processo, acelerado. Tô tendo que me manter aqui mais lúcida, sabe? Às vezes eu tô me afundando ali, opa, deixa eu respirar, vim aqui para cima e tentar ver com mais lucidez isso tudo, né? Desgastar menos energia para eu respirar e ter mais lucidez. E aí, como é que a gente se posiciona, né, perante tudo que acontece? É mais simples, é menos simples, é mais fluido, é menos fluido? Então, as nossas reações, elas são determinantes para que nós possamos passar pela vida de uma forma mais leve. Problema todo mundo vai ter, perda todo mundo vai ter, é difícil, vai ser difícil, situações difíceis a gente vai ter, mas como nós estamos reagindo a isso tudo? Né? Alguém quer colocar algum ponto? Todo mundo caladinho. Isso é tão, mas é que o papo é tão rico que é difícil até, tá todo mundo matutando. Paty, pensa que você tem que fazer uma história, né? Todo mundo está atrás de uma história, né? E as pessoas tentam construir e entender os erros que elas fizeram. Algumas vezes a gente consegue pensar se vale a pena até a gente olhar para trás, porque se você olha para trás e não vê nada de bom, é melhor olhar para frente, né? Então, sem querer tentar deslocar a conversa, o que você carrega é o que você cria, né? Então, se você está sempre focalizado em entender, em trazer alegria para você, alegria para as pessoas que estão em volta de você, é aquele negócio que eu escrevi no copo cheio. As pessoas vão te olhar assim. Então, essa que é a grande vantagem de você ter acordar e falar, pô, meu dia vai ser ótimo. Pode estar na merda, mas se você falar para você que seu dia vai ser ótimo, você tem uma atitude para com isso. E essa atitude é fundamental você ter. E aí, você construindo dias após dias, pô, até a quarentena fica divertida, né? Então, e assim que a gente consegue montar essas agendas. E olha, gente, é muito fácil até falar que eu que estou preso e tal,
Pensa na Carolzinha que eu faço. Ela dividiu com a gente a situação dela, médica, indo para o hospital e ralando. Então, tem um monte de... Cada pessoa tem uma realidade que se você não tiver um pouco de energia, dessas pessoas que trazem energia, você consegue se afundar na sua própria angústia. Então, esse negócio dos grupos é muito importante, porque tem grupos que te dão energia e tem grupos que não te dão energia. Procure as pessoas que te dão energia, porque as pessoas que sugam energia não sempre sugam, assim, tem que ser uma troca, tá? Tem pessoas que vão estar bem um dia, tem pessoas que vão estar bem no outro. Mas se você está sempre com uma pessoa que está sempre negativa, é muito complexo. Então, isso aí você tem que sempre refletir, né, para entender como é que funciona esse balanço, né, de atitudes e energias para com você e com o teu universo, para o que você tem acesso, né? Então, só refletindo isso aí. E é isso mesmo, assim, quando a gente... Parece simples, né, a questão de viver um dia de cada vez, mas eu acho que na quarentena isso ficou muito mais forte, né, da importância de você vivenciar os momentos, né? A gente fala tanto sobre atenção plena, concentração. A nossa aula, ela é uma ferramenta que te leva a isso, mas se você for trazer isso para o seu dia a dia, você deveria estar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, vivenciando a atenção plena, né? Toda a nossa prática nada mais é do que uma ferramenta, um método para trazer você para uma coisa que você já deveria fazer. Só que como o ser humano ele é muito disperso e cada vez mais está dispersa, a nossa mente o tempo todo dispersa, a gente precisa de metodologia para trazer a gente à situação adequada, que é atenção plena naquilo que você faz. Eu acho que a quarentena ela trouxe muito isso da vivência do dia, né? Vamos viver o dia. É diferente de falar assim, vamos viver agora loucamente, sem valores, sem ética, porque a gente precisa viver teve muito isso, né? Eu acho que a gente teve no mundo, ou no Brasil principalmente, uma fase onde as pessoas falavam, vamos viver loucamente, até as músicas eram muito assim, né? De agora é a hora e viva tudo. Você tem que viver, eu estava pensando sobre isso até ontem, você tem que viver sim, intensamente, mas não loucamente, intensamente dentro daquilo que você acredita, vivendo no dia a dia, saiu com alguém, curta a presença daquelas pessoas que estão ali, ou da presença de alguém que você está junto. Você vai andar, ande observando que você está pisando num chão, que você está pisando numa areia, que você está olhando. A gente se distrai muito, né? Quantas vezes a gente está no celular e está distraído da própria natureza que está ao redor da gente, né? Então, assim, esse o ponto, né? Quanto você, dia a dia, minuto a minuto, está prestando atenção. Você vai cozinhar, você está prestando atenção no que você está fazendo, ou você está pensando no filho, no que tem que fazer depois. A gente vira e mexe, a gente está fora do momento presente. E o Marcelinho colocou muito bem sobre isso, né? Eu acho que a quarentena ficou muito clara. Isso é viver dia a dia ali, né? E eu acho que fica aí para a gente fechar esse tema, fica essas reflexões, né, dos agrupamentos em que você se encontra, são grupos que te puxam para cima, para baixo, entender a influência desses grupos na sua vida, né, porque muitas das suas ações e reações têm a ver com um agrupamento, mas principalmente saber quais são os seus valores e se as suas decisões estão sendo de acordo com esses valores, se você está tendo posicionamento ou não, se você está deixando a vida correr ou não, e saber que tudo que você faz vai ter consequências. E muitas vezes, né, quase todas, tudo que você age perante outras pessoas, você não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas. Mas as suas você sabe, então você pode atuar nas suas, né? O quanto você atua nas suas. A gente fala isso, a gente parece óbvio, mas quantas vezes a gente fica agindo sem prestar atenção que aquilo gera uma reação, aí de repente a gente fala, pô, por que a pessoa agiu daquela forma comigo? Foi você, possivelmente foi você. Assuma a culpa, né? A outra pessoa você não tem como mudar, você só consegue mudar você. Então, se você entra numa tônica ruim, é porque você se permitiu. Se a pessoa reagiu mal, é porque possivelmente você falou mal. Ou, de repente, aquela pessoa
é louca, varrida, talvez não, você não tenha que lidar ou tem que ter um carinho muito maior por ela, né? Você vai esperar que uma pessoa que às vezes não tem tanto equilíbrio reaja de uma forma boa contigo? Não, né? Aquela pessoa não tem o nível de consciência que você tem, ou tem um outro nível de consciência para um determinado assunto, mas para aquele não tem. E tudo bem, né? Então, o quanto a sua vida está leve ou pesada depende muito de você, né? Então, observe quantas vezes você está tendo tipo de reações que não são tão legais, né? E começa a botar esse olhar de mudanças, de percepções, né? De entendimento e empatia pelo outro, sim, né? Porque às vezes o que está acontecendo também é reflexo daquele não olhar para o outro também, né? Às vezes você acha que o outro está no mesmo grau que você de percepção para um determinado tipo de assunto, e às vezes não está, né? Às vezes não está e tudo bem. A gente vai sofrer, mas tudo bem. A gente vai aprender. Mas e aí, como é que você reage? Aí isso sim é importante a gente colocar atenção. Por que tudo isso? Só para a gente ter mais qualidade de vida, só para a gente ser um pouquinho mais feliz, só para que a vida não tenha um peso muito grande, sabe? A gente viver mais leve também. Então ficam essas reflexões para a semana. É importante vocês anotarem essas questõezinhas, coloca no computador, coloca na geladeira, comecem a observar. Algumas pessoas que já fazem isso têm me reportado sobre essas percepções, sobre análises. E isso é muito legal, porque quando você anota, ou andar com um caderninho mesmo, né? Quando você anota e começa a entender o tipo de comportamento ou o tipo de reação que você tem, você começa a ter um conhecimento maior sobre si mesmo, né? E vai ajustando para que a tua vida fique mais leve, para que você se sinta melhor, se sinta com menos culpa, né? Às vezes a gente coloca uma culpa tão grande na gente. Não, deixa isso mais leve, deixa isso mais agradável. Fica de final de bate-papo essas reflexões. Podem tirar o mudo. Vamos tirar uma foto? Thalita, Marcelinho, T, apareçam para foto. Thalita, Tzinha. Não vai dar não, foto, Paty. Não? Pode então foto aí. Tirei. Bom domingo para vocês. Se quiser. Para você também. Para vocês também. Obrigada, Paty. Paty. Você já chega a semana que vem? Oi? Você já chega a semana que vem, não? Semana que vem é que dia? Deixa eu ver. Não, chega depois, né? 12. Semana que vem é 12. A outra já está. Ah, na outra ainda. Ah, tá. Que bom. Ah, daqui a pouco você está aqui. Verdade. Muito bom. Bom domingo para vocês. Se quiser. Beijo, Você gente. também. Beijo. Pra todo mundo. Beijo, bom domingo. Obrigada, aí. querida. Valeu, Beijo. gente. Um abraço. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau. Boa semana para todo mundo. Obrigada Boa Verdade. semana. pela participação. Beijo, T, Marcelinho, Fatinha, Laisla, Paulinha. Beijo, gente. Foi ótimo. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.